Boa tarde, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós estamos aqui para mais uma historinha da Bíblia. E para a gente começar, nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Quem vai orar com a gente hoje é a Jane. Então vamos orar, Jane? Vamos orar? Papai do céu, obrigada pela minha vida, obrigada pela vida da mamãe, pela vida do papai. Abençoe agora a historinha que a tia Madalena vai contar, que a gente possa aprender mais da tua palavra. Coloque os teus anjos para cuidar da gente, não deixe a gente pegar coronavírus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Jane. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e que você possa crescer para a honra e glória dele. E agora nós vamos falar o nosso moto. Quem vai nos ajudar hoje é a Micaele. Vamos lá, Micaele, é com você. Batalhando por Cristo, lutando com amor. Sou um soldado do nosso Senhor. Obrigada, Micaele, que você também possa crescer nos caminhos do Senhor para a honra e glória dele. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Levante do sofá, solte toda a sua alegria, abra seu coração e louve ao Senhor com prazer. Quem vai nos ajudar no louvor é a Manu. Vamos lá, Manu? Vamos louvar ao Senhor? Faça oração. Obrigada, Manu. Estamos felizes com a sua participação aqui conosco toda semana. Que Deus continue te abençoando e que você possa crescer para a honra e glória dele. E agora nós vamos falar o nosso versículo. O nosso versículo, ele se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler o versículo de número 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De novo, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o versículo da nossa semana. E agora nós vamos para mais uma história bíblica. Vamos ouvir a nossa história? Então, crianças, a nossa história de hoje, ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 até o 23. A Bíblia nos diz que Jesus, ele gostava muito de falar por parábolas. E onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão em volta dele. E certa vez, Jesus estava falando para as pessoas à beira-mar. E ali as pessoas se aglomeraram, tinha muita gente, estava muito difícil para Jesus conversar com eles. Então Jesus pediu um barquinho. Ele entrou no barquinho, se assentou e lá do barquinho ele ensinava as pessoas que estavam na areia da praia. E Jesus então contou uma história. Jesus gostava muito de falar por parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus usava para dar algum ensinamento sobre o reino de Deus. Então Jesus disse assim: olha, o semeador,
ele saiu a semear. O semeador pegava suas sementinhas e jogava sobre o solo. E as sementinhas foram caindo pelo solo afora. A Bíblia diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. O caminho é um terreno muito seco, as pessoas passam, pisam, então é um terreno endurecido. Sabe o que aconteceu com essas sementes, crianças? Elas não nasceram. Os passarinhos vieram e comeram todas aquelas sementes. Então elas não conseguiram nascer porque os passarinhos comeram tudo. Jesus disse também que outra semente caiu num terreno rochoso, onde tinha muitas pedras. A sementinha até que começou a nascer, mas o sol esquentou as pedras, então a sementinha foi sufocada e morreu pelo calor do sol, porque a raiz dela não era profunda. Então as pedras esquentaram com o calor do sol e as sementinhas também morreram e não produziram nada. Outra semente caiu entre os espinhos. Ela também cresceu, mas os espinhos cresceram juntos e as raízes dos espinhos eram mais fortes e sufocaram a sementinha, que também veio a morrer, e as que caíram entre os espinhos, elas também não deram frutos. Jesus disse que uma semente caiu numa boa terra e produziu a 60, a 30 e até 100 por um. Como assim produzir 100 por um? De uma simples sementinha chegou a produzir 100 frutos. Olha que coisa boa, como esse terreno era bom. Mas Jesus contou essa parábola e os discípulos pensaram: Senhor, nós não entendemos ainda, explica essa parábola para a gente. Jesus então falou assim: olha, para vocês é dado conhecimento, eu vou explicar a parábola para vocês, porque para vocês eu explico para que vocês possam entender. Então Jesus começou a explicar sobre a parábola. Jesus disse: olha, o semeador somos nós que falamos do amor de Deus. Você também, criança, você que fala do amor de Deus, você está espalhando a palavra de Deus, você está semeando a palavra de Deus. Então, o semeador somos nós quando falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, isso mesmo, a palavra de Deus é a semente, e o solo são os nossos corações. Então, Jesus começou a explicar para eles, falou assim: olha, a semente que caiu à beira do caminho, o coração, são aquelas pessoas do coração endurecido. Elas ouvem a palavra, mas a palavra não entra no coração delas. O coração delas está muito endurecido. Elas são descuidadas do ensino do evangelho. Então, elas ouvem a palavra, mas elas não mudam de vida. Elas não aceitam mudar de vida. Satanás, então, vem e tira tudo aquilo que foi semeado no coração delas. E a sementinha, então, acaba morrendo. Jesus disse também sobre aquelas que foram semeadas à beira, no meio das pedras. Esses que têm o coração cheio de pedras são aqueles que ouvem a palavra, eles até recebem com alegria, mas acontece, crianças, que quando vem a primeira provação, eles logo esquecem das promessas de Deus. Eles começam a falar coisas que não devem, começam a reclamar e falam coisas que não precisam. A palavra não criou raiz em seus corações, porque os corações estão cheios de pedras. Vocês conhecem alguém assim, que ouve a palavra de Deus, mas rapidinho se desvia, porque não tem perseverança, não consegue ficar firme nos caminhos do Senhor? Pois é, o coração dessa pessoa é um coração de solo rochoso, cheio de pedras. Jesus também falou daqueles que foram semeados entre os espinhos. Os espinhos, os corações cheios de espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, a recebem com alegria, mas sabe, crianças, estão mais preocupadas com os prazeres do mundo do que com os prazeres de Deus, do que com as coisas de Deus.
Deixa a tia dar um exemplo. Elas pensam assim: nossa, eu preciso trabalhar muito porque eu quero comprar um carro bom. Ah, não, eu preciso trabalhar muito para eu ter muito dinheiro. Não, eu preciso trabalhar muito porque eu quero ter uma casa chique. Ah, não, eu estou muito nova ainda, eu quero curtir a vida. Deixa eu ir para as festas. Deixa depois, quando eu tiver velho, eu aceito Jesus. Eles se esquecem que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coração cheio de espinhos, eles estão mais preocupados em fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Por isso, a sementinha ela é sufocada, a palavra de Deus ela é sufocada pelos cuidados do mundo, pelos prazeres do mundo. Então, essa plantinha também, esse coração cheio de espinho, a semente também não germina. E Jesus também falou sobre aquele solo fértil, aquele solo bom. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, se arrependem, aceitam Jesus como seu Salvador, mudam de vida. Pode vir provação, pode vir qualquer coisa que está firme nos caminhos do Senhor. Esse é o coração. Quando você aceita Jesus, você fala do amor dele para as pessoas, você ganha pessoas para Jesus. Então você está frutificando, você está ganhando almas para Jesus, você está dando muitos frutos para a glória de Deus. Que o seu coração possa ser esse terreno fértil, que ouve a palavra de Deus e que a recebe com alegria e que tem o cuidado de fazer aquilo que Jesus manda na sua palavra. Mas aí você pode falar assim: ah, tia Madá, mas o meu coração, eu sinto que o meu coração ainda está endurecido. Não tem problema, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que mude o seu coração, que transforme o seu coração. Feche seus olhinhos, coloque a sua mão em seu coração e ore com a tia neste momento. Querido Senhor, muito obrigado, porque nesta tarde o Senhor falou ao meu coração. Muda, Senhor, o meu coração e o transforme em um terreno fértil, onde a tua palavra possa crescer e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Me ajude a continuar firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bom, crianças. Continue fazendo a vontade de Deus e que um dia todos nós vamos morar lá no céu com Jesus. Jesus está preparando esse lugar maravilhoso para nós. E um dia nós vamos estar para sempre lá com Ele. E quando nós estivermos lá, vai ser só alegria, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então lá vai ser um lugar maravilhoso. E Jesus está preparando esse lugar para aqueles que o aceitaram como seu Salvador e para aqueles que fazem a sua vontade. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Te amo a vocês.